para falar com a gente sobre perdas e sobre o luto. Nós vamos conversar com a psiquiatra, a doutora Dayana Barreto. Bom, eu quero pedir para você começar explicando o que é o luto. O luto é um tema muito relevante para a gente tratar nesse momento, né? É um momento em que nós estamos perdendo muitas coisas, além de vidas. O luto, na verdade, ele é um processo natural, é um processo que, infelizmente, todo mundo vai ter que passar em algum momento da vida, que é uma forma, um mecanismo que o nosso ego, que o nosso self, que o nosso eu tem para se adaptar a uma nova situação em que há a perda de algo muito importante. O luto se enquadraria como um processo natural, devastador, mas natural, que todos nós vamos passar em algum momento de nossa vida. Além do luto, nós temos todas as outras perdas, como você mencionou no início da nossa entrevista. E isso pode acarretar na saúde mental da população. Como é que a gente consegue identificar quando o luto ele passa a virar uma depressão? O luto, por si só, ele não é uma causa de depressão. A pessoa teve luto e vai evoluir com depressão, não necessariamente. Mas, normalmente, o primeiro ano do luto é o ano dos primeiros, né? Os primeiros aniversários, o seu aniversário sem aquela pessoa, o aniversário daquela pessoa, o primeiro Natal, é um ano mais difícil. Quando a intensidade desses sentimentos de luto, elas são maiores do que a permissão, entre aspas, de permanecer vivo, de seguir com a vida, de seguir com a rotina, de ir ao supermercado, fazer sua própria higiene, e demora mais tempo, nós entendemos como um luto patológico. Para evoluir com depressão, nós temos outros critérios que podem acontecer também com luto, mas que são critérios específicos do diagnóstico de depressão. Alteração de sono, alteração de apetite, falta de interesse ou de prazer pelas atividades que eram comuns, que eram habituais. Existem critérios específicos da depressão que o luto sim pode servir como gatilho para desencadear o episódio depressivo. Mas antes disso, a gente precisa já ficar atento com o luto patológico, quando os sintomas do luto, que são, mais uma vez eu repito, são sintomas naturais, passam a ter uma intensidade e uma duração maior do que o esperado. E existem fases no luto? A gente consegue ainda analisar dessa forma? Eu costumo dizer que, na verdade, é um espectro. A pessoa inicia com a negação, o segundo estágio seria um estágio de raiva, de muita irritabilidade, de uma negação mais extrema, de não aceitação daquilo que aconteceu. Isso pode tornar, inclusive, a convivência com a pessoa um pouco mais difícil, o ambiente onde ela está inserida, um ambiente um pouco mais conflituoso. O terceiro estágio, a barganha, a negociação, a pessoa tende a fazer acordos, tende a fazer promessas, né, para que as coisas voltem ao estágio que era anteriormente. O quarto estágio, a depressão, e nesse ponto não entenda a depressão como doença, mas como uma fase natural do processo do luto, como falei, uma evolução dos sentimentos anteriores, que vai se encaminhar para o último estágio, que é a aceitação, em que há necessidade de procurar ajuda e não há vergonha alguma procurar ajuda, né? Existem profissionais, psicólogos, psiquiatras, que estão disponíveis para ajudar a gente a passar pelos momentos difíceis da vida da gente que acontecem, são comuns, são normais, né? Vão acontecer momentos, claro que a gente não esperava passar por uma pandemia, mas vão acontecer outros momentos também difíceis em que às vezes a gente precisa de ajuda para passar por eles. Então é tentar cuidar um pouquinho, acalentar um pouquinho esse nosso self, esse nosso ego que também precisa de cuidado. Doutora Dayana Barreto, muito obrigada pelo seu tempo, por conversar com a gente hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de falar desse assunto que é tão importante nesse momento e que é tão pouco falado, né, principalmente nesse momento de pandemia. Eu agradeço imensamente a oportunidade.